Olá, boa tarde. Me chamo Isabela Gontijo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os agonistas alfa-2 adrenérgicos, né? Os fármacos que agem nesses receptores, né? Então, eles têm efeitos inibitórios, né? Eles estão localizados na membrana pré-sináptica e eles têm efeito ansiolítico e sedativo porque eles inibem a liberação da norepinefrina. Né, eles são muito utilizados em medicina veterinária para contenção química de animais, né, principalmente animais silvestres, que é o tema do nosso trabalho. Bom, eles são muito versáteis, né, geralmente são muito seguros e podem ser revertidos por meio de antagonistas, drogas antagonistas, e os seus efeitos são dose dependentes. Bom, alguns exemplos eu trouxe aqui, né, a xilazina, detomidina, medetomidina, dexmedetomidina, clonidina e romidifina, que nós vamos falar um pouco mais para frente especificamente. Vamos lá entender um pouquinho sobre como é o mecanismo de ação desses agonistas alfa-2 adrenérgicos. Então, eles têm um efeito, né, no centro vasomotor do sistema nervoso central, né, e agem principalmente nas estruturas espinhais e supraespinhais, bloqueando, assim, a ação simpática por meio de um feedback negativo, né. Então, a sua resposta é basicamente de um freio adrenérgico, né, que age por meio da inibição do fluxo dos íons cálcios, dos íons cálcio, né, que vai inibir a liberação da norepinefrina na fenda sináptica. Tem como efeito direto aí aumentar o débito cardíaco e diminuir a resistência periférica. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais. Né, os efeitos colaterais mais comuns deles são a xerostomia, boca seca, hipertensão transitória, depressão respiratória leve. Né, após o pico hipertensivo, nós temos um quadro de hipotensão, diminuição da mobilidade do trato gastrointestinal, miorrelaxamento anal, diminui a concentração de insulina no sangue, aumenta a concentração, né, as contrações da musculatura uterina e também pode aumentar quadro de timpanismo em ruminantes. Né. Eles têm o efeito, né, conhecido, né, e desejado e esperado de aumentar a analgesia e o efeito sedativo. Agora, para a gente entender um pouquinho sobre o mecanismo molecular, né, então foi o que eu falei para vocês, né, a ativação, né, do receptor alfa-2, ele vai provocar uma modificação conformacional na proteína G. A proteína G vai inibir a adenilatociclase, que vai diminuir a concentração de AMP cíclico. Essa diminuição vai levar, né, ao fechamento dos canais de cálcio e inibição ao fechamento dos canais de potássio e inibição dos canais de cálcio, né? Então, esse aí é o mecanismo de ação dessas drogas, né? Aqui nós trazemos o exemplo da xilazina, né, que é um miorrelaxante muito utilizado em vários procedimentos, pode ser administrado via intravenosa muscular e subcutânea, né, e ele geralmente diminui aí a quantidade de anestésico que precisa ser usado no procedimento. Tem um efeito colateral ruim, que é a indução do vômito, né. Vamos falar sobre um trio muito famoso, que é geralmente utilizado nos procedimentos, né, junto como medicação pré-anestésica, o isoflurano, ketamina e o tiopental, né. Então, ele tem o efeito de potencializar a ação desses outros analgésicos, né, geralmente a gente utiliza em transporte de animais, né, a medetomidina com relação a medetomidina tem uma diferença que a medetomidina é mais potente, né, ela é uma mistura enantiomérica que acaba agindo de forma mais específica, na qual a afinidade pelo sítio alfa é 1.620 vezes maior que pelo alfa-1. Já a dexmedetomidina tem a vantagem de que tem um menor efeito sobre a depressão respiratória, né, e é amplamente utilizado em procedimentos e diagnósticos e tem aí uma meia-vida de 2 horas, né. Então, para a gente falar agora também um pouco sobre a clonidina, que é muito utilizada, né, em procedimentos, né, para fazer sedação e analgesia, tem que ser usada com cautela em pacientes que têm problemas cardiovasculares, né, uma droga hipossolúvel e que não tem os efeitos colaterais de vômito e depressão respiratória e é muito utilizado para diminuir aí os efeitos estressantes, né, do procedimento cirúrgico. Bom, quando precisamos reverter o quadro desses alfa-2, a gente tem aí os inibidores, né? E aqui a gente tem a ioimbina, que é um antagonista, né? Que na hora de reverter, ela vai agir como antagonista competitivo e reversível, que vai estimular a liberação da norepinefrina, né? Utilizada em casos de intoxicação por xilazina, detomidina e afins, e as alterações geralmente esperadas são midríase, taquicardia, agitação, tremor muscular, cialorreia, que é o excesso da produção de saliva, e
ansiedade. No próximo bloco, a gente segue falando sobre tranquilizantes em mamíferos.